Através da encarnação do Verbo de Deus, realizou-se a revolução mais bela e mais inimaginável. O Senhor torna-se o servidor, o diácono de todos. Deus, que é o Senhor, vem ao nosso encontro no servidor Jesus Cristo. Assim, a partir desse momento, toda a existência cristã, a participação na diaconia que o próprio Deus realizou em favor de todos os homens. Por isso, ser cristão significa, a exemplo de Cristo, colocar-se ao serviço dos outros até à renúncia e ao dom de si, por amor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate pela multidão. Esta expressão, presente no Evangelho de São Marcos, retrata na perfeição a missão do servo e não do servido. De igual modo, interpela-nos para a nossa condição de servidores, porque há, indubitavelmente, maior alegria em dar do que em receber. Olhando para a etimologia e tendo em conta a Sagrada Escritura, diáconos pode adquirir vários significados. O que serve à mesa, o servo do Senhor, o servidor com um poder espiritual, o servidor do Evangelho, de Cristo, de Deus. Em suma, os diáconos são servidores da Igreja. É esta uma das ideias basilares com que devemos ficar. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, temos a descrição da instituição dos 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Por que esta escolha? Segundo São Lucas, o autor dos Atos dos Apóstolos, o número de discípulos ia aumentando em grande escala e, como tal, eram precisos cada vez mais anunciadores da palavra, visto que os 12 já não eram suficientes para dar resposta a todos os problemas. A função do diácono foi sofrendo algumas modificações ao longo do tempo, essencialmente dos primeiros séculos. Começando pela era apostólica, os diáconos tinham a responsabilidade da vida da Igreja no que respeitava às obras de caridade em favor das viúvas e dos órfãos, como era o caso da primeira comunidade de Jerusalém. Sem dúvida que as suas atividades estavam ligadas com a catequese e provavelmente também com a liturgia. O diaconado atinge a sua estabilidade no decurso do século IV. Nas diretivas sinodais e conciliares próprias deste período, o diaconado é considerado o elemento essencial da hierarquia da Igreja local. Olha-se muito para o diaconado como um grau transitório para o presbiterado, sendo que o diácono dava o seu contributo essencialmente na assistência à liturgia. O mesmo século IV conclui que o diaconado, ligado à missão e à pessoa do bispo, englobava 3 funções: o serviço litúrgico, o serviço de pregar o Evangelho e ensinar a catequese, assim como uma vasta atividade social respeitante às obras de caridade e a atividade administrativa segundo as diretivas do bispo. Pelo fim do século V, a hierarquia eclesiástica comporta 2 tríades. Na primeira, distingue-se a ordem dos hierarcas ou bispos, a ordem dos presbíteros e a ordem dos liturgos ou ministros. Esta última compreende as ordens eclesiásticas que vão do diácono ao porteiro. O diaconado já não tem qualquer especificidade em relação às outras ordens que são inferiores ao presbítero. A história dos ministérios mostra que as funções sacerdotais tiveram tendência para absorver as funções inferiores. Logo que o curso clerical se estabiliza, cada grau possui as competências suplementares em referência ao grau inferior, ou seja, o que um diácono faz pode ser feito também por um presbítero. No cume da hierarquia, o bispo pode exercer a totalidade das funções eclesiásticas. Este fenómeno de encaixe de competências e de as funções inferiores serem substituídas pelas superiores levam a crer que o diaconado, como ministério permanente, tenha perdido a sua razão de ser. Apenas restaram as tarefas litúrgicas que eram exercidas já há tempos pelos candidatos ao sacerdócio. Veremos como foi resolvida esta questão já no decorrer do século XX, durante o Concílio Vaticano II.